Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Vida Cristã, aqui no nosso canal Verdade Absoluta. E aqui nós temos estudado a Bíblia, literalmente a Bíblia, né? E hoje nós vamos estudar sobre jejum, o que Cristo nos ensinou sobre o jejum. Como nós devemos fazer jejum? Mateus capítulo 6, versículo 16. Ele começa dizendo assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, ou seja, tristes. Não fica com aparência de triste, né, como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. É verdade vos digo, eles já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Maravilha! O que Jesus Cristo nos ensina aqui? Em poucas palavras, em 3 versículos aqui, do versículo 16 ao versículo 18. Por que Cristo não falou mais detalhes? Porque o jejum, ele é o jejum. Cristo poderia acrescentar um monte de coisa que hoje muitas igrejas de todas as denominações estão acrescentando. Novas formas de jejum. Não, mas ele resumiu bem aqui, porque jejum é jejum, gente. Jejum é jejum. Eu quero pedir, quem está assistindo esse vídeo, eu sei que alguns podem até ficar chateados comigo, principalmente essas pessoas que não estudam Bíblia. Essas pessoas que estão com a mente cauterizada. O que está inculcado na mente delas, normalmente, são ensinos de alguns pregadores, de alguns pastores, sem investigação nenhuma, através da palavra de Deus. Entendeu? Então, essas pessoas... eu não estou aqui também... Uma coisa que eu vou deixar muito claro aqui. Hoje o ensino de Cristo aqui é sobre jejum. O ensino aqui nada está falando. Você, por exemplo, que não faz jejum, mas agora quer dizer que quem não fazer jejum não vai ser salvo? Não, aqui não estamos falando disso. Aqui o ensino é para aquelas pessoas que fazem jejum. Como deve fazer. Em momento algum, em parte nenhuma da Bíblia, a Bíblia vai dizer isso, que se você não fizer jejum, você não vai ser salvo. Aqui, se você quer um versículo para definir salvação para você assim, bem claro, Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Próprio Cristo que fala isso, lá em Marcos 16:16. Então, a lei fala de salvação. É claro que salvação é uma série de coisas para você ser salvo. Mas eu não vejo parte nenhuma dizer que você é obrigado a fazer jejum. Não. O jejum faz parte da vida de um cristão, sim. Aquelas pessoas que têm propósitos e ele quer fazer jejum, a Bíblia apoia isso. Mas ela fala como se deve fazer. E o que a Bíblia ensina sobre jejum, agora que algumas pessoas vão ficar chateadas do que eu vou falar, porque eu posso dizer para você que eu vou estar em total desvantagem, mesmo com a palavra de Deus na mão, mesmo pregando unicamente a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, eu vou estar em total desvantagem do que falam a maioria aí nos canais de YouTube, pastores renomados, entendeu? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que, se você colocar lá como fazer jejum, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que ela vai lhe ensinar jejum à luz da palavra. Ela vai ensinar jejum ao modo que a igreja tem criado o jejum hoje, que não é bíblico. Desculpa se eu te chateei com isso, mas isso não... Muitas das formas que estão criando hoje de fazer jejum não é bíblica. Nunca foi e nunca será. É uma ideia do homem.
É tão tal que hoje tem inventado o jejum parcial e o jejum total. O jejum bíblico, ele é total. A Bíblia nos fala isso. Esse jejum que criaram hoje, se alimentando de frutas, verduras, tomando sucos, esse jejum não é bíblico. Isso a sociedade criou, a sociedade secular criou, e as igrejas estão abraçando isso e levando muitas pessoas ao erro. Volto a dizer, o ensino aqui sobre jejum não é obrigar você a fazer jejum, mesmo porque Deus, tudo que você faça para Deus, Deus quer que você faça de coração. O ensino aqui sobre jejum é para ensinar as pessoas de como se faz jejum e para mostrar para muitos que eles estão fazendo jejum de forma errada. Eu sei que não é culpa de muitos, devido aos ensinos que estão sendo ensinados hoje. Entendeu? Volto a dizer, eu estou em desvantagem, porque a grande massa vai falar para você que pode sim fazer esse jejum, que se alimenta de frutas, verduras e toma suco. Na Bíblia não existe esse jejum. As pessoas que criam esse jejum hoje, e olha que ele busca um versículo bíblico, mas não encontram apoio. O que ele pega esses versículos e essas passagens para apoiar isso? O que eles fazem? Ele faz um marabalismo com aquela passagem, aí você que não estuda a Bíblia acaba caindo nesses ensinos. Mas não é bíblico. Eu provo para você isso aqui, provo para você ou para qualquer um. Quem quiser me chamar no WhatsApp, quem tem meu número, para nós discutir isso, nós discute. Unicamente com a Bíblia Sagrada, não com a ideia do homem. Eles buscam isso, eu vou falar até para você onde que eles buscam. Eles buscam isso em Daniel. Eu acho que você já ouviu falar. Não é o jejum de Daniel. Gente, aonde é que está esse jejum de Daniel? Mas eu cito para você, eu não vou buscar lá o texto e ler toda a passagem. Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas se você tiver caneta e papel, anote aí os versículos. Primeiro é Daniel, capítulo 1, do versículo 8 ao 21. Eles teimam dizer que Daniel aqui está fazendo jejum. E se você quer definir o que Daniel fez aqui nessa passagem, ele e seus 3 amigos, isso se define como dieta. Essa palavra também não está lá. Mas o modo de como ele fez se define dieta e não jejum. E são coisas diferentes. Dieta, o jejum é uma abstinência temporária de alimentos e bebidas. Isso é jejum. Esse significado aqui, você pode buscar em qualquer dicionário, vai te dar essa resposta. A dieta, por outro lado, refere-se a um padrão alimentar específico. Foi o que Daniel fez. Você pode pegar essa passagem que eu lhe falei, Daniel capítulo 1, do versículo 8 ao 21, em momento algum, em parte nenhuma lá, você vai encontrar a palavra jejum. Por quê? Porque lá, Daniel, o que ele fez, ele e seus 3 amigos? Eles se recusaram a comer das iguarias do rei. Porém, eles se alimentaram de legumes. A Bíblia é muito clara. Então aí já definiu que não foi jejum. E eles teimam em dizer que ali foi um jejum. Eles criam isso, ele começa a criar essas ideias. As pessoas. Quem são as pessoas? Muitos pregadores, pastores. A igreja hoje em si tem ensinado isso. E é um erro. Eu falo que é um erro, não é eu que estou... Não é a minha opinião. É a palavra de Deus que diz que é uma forma errada. Porque em qualquer lugar da Bíblia que você encontrar a palavra jejum, você vai ver que ali foi jejum. E eu te mostro vários exemplos. Eu cito vários versículos para você. Várias passagens. Ó. Aí eles vão para Daniel, capítulo 9, versículo 3. Ali sim. Ali tem a palavra jejum. Ali Daniel fez jejum. Vocês devem lembrar o famoso jejum de 21 dias. Onde Daniel buscava a resposta de Deus buscar a resposta àquilo que ele pediu. Referente àquilo que ele pediu a Deus. E ele fez jejum de 21 dias, 3 semanas. Está no capítulo 9, versículo 3. Lá no capítulo 10, versículo 2, ele detalha isso.
Ele fala assim, eu não comi isso, nem aquilo, assim, assim, assado. Ele detalha lá que ele não comeu. E nessa passagem, ele mistura essas duas passagens, de capítulo 1 com o capítulo 10, e ele diz que Daniel ali, né, que lá no capítulo 1 também ele fez jejum. Não. Lá no capítulo 1 você não vai encontrar a palavra jejum, e no capítulo 9 e capítulo 10 você não vai encontrar em parte nenhuma dessa passagem do jejum de Daniel. Isso aqui sim foi um jejum. Você não vai encontrar em parte nenhuma aqui dessa passagem, onde ele fez o jejum, onde diz que Daniel comeu alguma fruta ou verdura, ou legumes. E o que eles querem dizer é isso, que Daniel fez esse jejum aqui, comendo legumes ou verdura do que ele fez lá no capítulo 1. Lá se define como dieta, eu estou falando, como jejum não. Então é isso que eles fazem, eles fazem um marabalismo nessas passagens para querer justificar o ensino deles. Por quê? Agora você pergunta, por que tem que ensinar dessa maneira? Essa forma errada de jejum? Simples, gente. Para agradar, para encher a igreja, para levar multidões de pessoas, e diz assim, a igreja hoje está jejuando, aí, a igreja está cheia de gente jejuando. Mas a maioria jejuando dessa forma. Dessa forma. A nossa igreja adventista, ela tem uma programação anual, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Dentro desse 10 dias de oração tem as 10 horas de jejum. E nos últimos 2 anos que eu tenho participado, eu tenho visto... Para mim, foi estranho, entendeu? Tô ali, começa a sair gente dentro da igreja, aí saiu lá fora, pergunta ao irmão, o que está acontecendo aqui? Não, é porque essa nova forma de jejum, a gente pode comer fruta, pode comer verdura, e tem outros ali que estão até tomando suco. Eu falei, meu querido, aonde é que a Bíblia ensina isso? Em qual parte da Bíblia que ensina isso? Que esse jejum é jejum? Que isso que vocês estão fazendo é jejum? Desculpa, meu irmão. Eu não estou dizendo que você está pecando em estar comendo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que se você diz que está fazendo jejum, para Deus você está dizendo que está fazendo jejum, tem que ser jejum. O jejum bíblico. Nós temos várias passagens, como eu falei para vocês, que eu cito para vocês aqui. O mais famoso dele no Velho Testamento, 40 dias e 40 noites, Moisés jejuou. E a Bíblia diz, é muito clara lá, sem comer e sem beber. No Novo Testamento, tem também o mais famoso do Novo Testamento, o jejum de Jesus, 40 dias no deserto. Um ouvinte perguntou para o brilhante Rodrigo Silva, ele é realmente um cara muito sábio, mas o Rodrigo Silva tem a hora que ele não quer desagradar seus seguidores. Ele quer ganhar like. Como a maioria dos que ensinam isso em YouTube, ele quer ganhar like, ele não quer desagradar você. E o que é que vai mais te agradar? É falar para você que existe essa forma de jejum e que ela é válida. Não, se não é bíblica, não é válida. Se é bíblica, não é válida. Aí um ouvinte perguntou para ele se Jesus tinha tomado água no jejum. Ele disse, não. Ele pode ter tomado água sim, porque o versículo diz lá que ele, depois de 40 dias, ele teve fome. O versículo não está dizendo que ele teve sede. Sim, o versículo não está dizendo que ele teve sede. Mas, pegando como referência o jejum bíblico de outras passagens, de todas as outras, Jesus Cristo pode ter feito um jejum sim, sem ter tomado nem comido alimento nenhum, nem ter tomado água. Ele pode sim ter feito isso. Baseando no jejum bíblico, aí ele arrumou um outro argumento, que ele não acredita que ele ficou sem beber água. Ele disse que porque, segundo a ciência, não pode passar tanto dia sem o ser humano sem consumir água. Agora eu lhe pergunto, Cristo, ele estava encarnado, mas mesmo assim, Cristo homem, Cristo, Filho de Deus, ele é menos capaz de fazer 40 dias de jejum total do que Moisés? Que também é ser humano, que também era o ser humano e passou 40 dias e 40 noites no monte, na presença de Deus, sem comer e sem beber. Assim a Bíblia diz. Cristo é menos capaz do que aquele povo que Esté pediu no capítulo 4,
capítulo 4, esse aqui eu vou ler para você que está marcado aqui. Esté, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: vai, Esté falando ao seu povo, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Esté falando do seu povo. O povo jejuaram 3 dias sem comer e sem beber. Então Cristo é menos capaz do que esse povo. Quando você vai lá em Êxodo, tem esse do Moisés. Quando você vai lá em Atos capítulo 27, versículo 33, pode anotar e ir lá. Eu não vou porque para o vídeo não ficar muito longo. Por isso eu não vou abrir a Bíblia nesses textos aqui, mas você pode abrir a sua. Lá Paulo chama o povo ali da embarcação, estava no meio da viagem, e ele aconselha aquele povo a se alimentar a partir daquele momento, porque já fazia 14 dias que ele fazia um jejum. Então, pergunto novamente, onde está na Bíblia, meu querido? Onde está? Você que ensina dessa forma, que essa nova forma de jejum, ela é válida. Aonde está na Bíblia essa forma de jejum? Pelo amor de Deus, cita os versículos para mim, cita a passagem. Então, meus queridos, eu não estou aqui querendo denegrir a imagem da igreja. Não. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui pregando a palavra. A diferença é que eu prego Bíblia. Assim, eu falo a diferença de muitos. E muitos aí hoje em dia, nos dias de hoje, para atrair pessoas para a igreja, para encher a igreja em dias de jejum, é uma forma que eles arrumaram. Não, vamos agora, mais pessoas vão fazer jejum, porque agora nós podemos dizer que eles podem comer fruta, podem comer verduras, podem tomar um suco. Aí nós vamos atrair mais pessoas a fazer jejum, porque o jejum verdadeiro não é fácil, realmente não é fácil. Mas deixa eu falar para você, quem lhe dá força para um verdadeiro jejum não é você mesmo, a força não vem de ti. É Deus quem está à frente. Ou você acha que o Moisés, 40 dias no deserto, sem comer e sem beber, o povo de Esté, 3 dias sem comer e sem beber, você acha que é a força dele, do ser humano? Não. Ali é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Porque jejum é isso, jejum é uma comunhão maior da nossa pessoa com o nosso Criador. Isso é jejum. Mais uma coisa que define jejum. O jejum é se abster-se de qualquer alimento físico e ter fome pelo alimento espiritual. Ler a palavra, orar. Essa é mais uma definição do verdadeiro jejum. Quando você tira um tempo para fazer jejum, 6 de 6 horas, 6 de 12, 6 de 24, 6 de 48, lembre-se, é um momento de você com Deus. Lembra do que Cristo ensinou aqui. Não fique com a cara de quem está cansado, de quem está triste. Não faça isso. Não se assemelhe aos hipócritas. Os hipócritas faziam isso. Os fariseus eles gostavam de dar esse show. Até hoje na igreja existem essas pessoas que gostam de mostrar que está fazendo, gostam de querer mostrar que é religioso. Porque existe um engano aí. As pessoas dizem assim, os fariseus eram religiosos. Não, os fariseus ele queriam mostrar que eram religiosos. Eles nunca viveram a religião. Eles eram hipócritas. Essa é a palavra para eles que Jesus dava. Essa era a palavra. Então, assim, volto a dizer. Se Cristo, aqui na sua explicação sobre jejum, ele diz assim, aqui o subtítulo diz, Cristo nos ensina como jejuar. E aqui, em poucas palavras, Jesus fala de como jejuar. Por que ele não acrescenta? Jesus Cristo ele poderia ter acrescentado algo aqui, como por exemplo, o que estão acrescentando hoje. Lembre-se que é o homem que está acrescentando, a Bíblia não. Jesus Cristo poderia ter falado aqui, tu, porém, quando jejuares, ao invés de ele ter falado aqui só, unge a tua cabeça e lava o rosto, ele podia ter dito assim, come uma fruta, come uma verdurinha, toma um suco para não ficar muito fraco.
Não precisa você ficar com fome, com sede. Ele podia ter dito essas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Por que ele não falou? Porque isso não é bíblico, isso não existe dentro de um jejum. O verdadeiro jejum, falo aqui com base nas escrituras, o verdadeiro jejum não existe isso de se alimentar de frutas, verduras e tomar suco. Não existe. Isso são pessoas que estão criando um novo evangelho, e dentro desse novo evangelho eles estão criando várias coisas, e uma das coisas é esse novo forma de jejum. Isso não é jejum. Peço perdão mais uma vez se eu estou chateando você. Se você ficou chateado com isso, se você ficou horrorizado, resolva com Deus, resolva com a palavra de Deus, porque é ela que está dizendo que isso não é jejum. Entendeu? É desse jeito. Então aqui nós temos várias passagens de jejum. Qualquer passagem que você procurar na Bíblia onde fala jejum, é jejum. E nenhuma passagem que você ouvir falar de jejum, nenhuma passagem bíblica, em nenhuma dessas passagens você vai ter algum versículo falando que as pessoas comeram algum tipo de alimento. Não vai ter. Assim como aquela passagem que ele diz que foi jejum, de Daniel 1, capítulo 1, versículo 8 ao 21, assim como aquela passagem, você não vai encontrar a palavra jejum nela. Ah, mas não vai encontrar dieta também. Não, não vai encontrar dieta também não. Mas segundo o que nós entendemos hoje de dieta, aquilo nós podemos definir como uma dieta. Ele escolheu um alimento específico para ele se alimentar. Sendo que o jejum, o que esse jejum significa? Abstinência de qualquer alimento físico e de bebidas. Essa é a definição para a palavra jejum. Então, nessa passagem, você não vai encontrar a palavra jejum. Assim como na passagem do capítulo 9, versículo 3, até o capítulo 10, também você não vai encontrar em momento algum versículo que vai te dizer que ali, naquele jejum, que realmente ali ele estava fazendo jejum, Daniel, que ali ele comeu algum tipo de alimento. Não vai encontrar. Eu tenho 5 Bíblias em casa, em 3 traduções. Em nenhuma delas eu encontrei. E eu tenho certeza que se você está com a Bíblia, se você tem a Bíblia, você não vai encontrar também. Entendeu? E no capítulo 10, versículo 8, ali está muito claro de que realmente Daniel estava sem se alimentar. Ali fala que ele estava tão fraco que ele não pôde levantar a cabeça na hora da visão. Ali fala muito claro que ele estava fraco. Muito claro de que ele estava assim, fazendo jejum. Então, esse estudo de hoje foi isso, meus queridos. Perdão àqueles que ficaram chateados. Eu não prego para você aqui minhas ideias. Isso não é ideia, não é o que eu acho. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Vai contrariar praticamente quase todos que ensinam sobre jejum hoje. Essa pregação que ela vai contrariar. Esse ensino bíblico, ele vai contrariar essas pessoas. Mas eu não estou aqui para te agradar com mentiras. Eu estou aqui para te agradar com a única verdade absoluta, a maior autoridade. Essa tem que ser a maior autoridade na minha vida e na sua. A palavra de Deus. Não o que os homens ensinam fora dela. Não o que os homens ensinam com seus achismos, com suas ideias. Então, meu desejo do meu coração, nesse momento, é que você passe a ter uma relação mais forte. Fortaleça sua relação com a palavra de Deus. E deixe de lado o que esses homens têm ensinado, que não seja bíblico. Qualquer pregação que você ouvir, seja de nossos pastores, nossos pregadores, seja qualquer livro que faz parte dos materiais da igreja que você vai ler, você tem que investigar nas escrituras se aquilo ali realmente tem sentido, se tem apoio das escrituras, se está de acordo com a palavra de Deus. Tanto o livro que você estuda, como as pregações que você ouve. Temos que investigar, meus queridos, temos que investigar para que nós não possamos se tornar presa fácil para o inimigo. E muitos, uma boa parte, estão caindo na lábia desse povo. Sabe por quê? Porque não estão estudando Bíblia.
As pessoas, elas estão deixando Bíblia nas suas estantes, aberta no Salmo 21, no Salmo 23, no Salmo 91. Outros, a Bíblia fica por debaixo guardada de qualquer coisa. Tem pessoas que estão levando Bíblia para a igreja dentro da bolsa e lá fica trancada. Quando ela vai ler a palavra, ela puxa o celular, porque diz que é mais fácil de buscar o versículo. Não querem mais palavras. Não estou generalizando. Uma boa parte dos crentes de hoje não querem saber mais de ler as escrituras sagradas, de estudar, de praticar. Elas querem o que é fácil. Infelizmente, isso está acontecendo no nosso meio. E isso é muito triste. Eu falo essas coisas aqui com tristeza no meu coração. Porque as pessoas estão deixando o principal, o maior manual que Deus nos deixou para a nossa vida, a maior autoridade que é a sua palavra, estão deixando de lado para seguir falsos ensinos dos homens. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém.